Olá, queridos. Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós estamos aqui para mais uma aula, da nossa EBD aqui da Igreja Batista em Vila Santana, Sorocaba, e estamos iniciando hoje o quarto propósito desse livro aqui que eu gostaria de estar mostrando para vocês, Uma Vida com Propósitos, de Rick Raven. E nós estamos estudando aos domingos, este livro maravilhoso. E a aula de hoje, queridos, iniciando esse quarto propósito, o autor vem trazer o seguinte tema aqui, do dia 29, no livro: Aceitando a Sua Missão. Então nós estaremos hoje refletindo sobre esse início aí do quarto propósito, aceitando a sua missão. Queridos, o autor vem trazer para nós aqui no início dessa lição um texto que se encontra lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. Diz assim: foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar os outros. Então, Ele vem aqui dar como um pontapé inicial dessa aula um fundamento aqui dentro da palavra de Deus que há anos atrás, há séculos atrás, o Senhor já planejou que gastássemos essa vida para o serviço, para auxiliar os outros. Lá em João 17,4 também nos traz o seguinte: eu te glorifiquei na terra, pois concluí até o último detalhe o que me deste para fazer. Então, olha só que interessante, queridos. O Senhor, Ele planejou, Ele planejou para que nós gastássemos aí essa vida em auxiliar os outros, no serviço. Essa é, na verdade, a nossa missão, Então, nós não fomos criados, queridos, apenas para ali consumir recursos, como traz o autor aqui: comer, beber, respirar, trabalhar, mas ao invés disso, o Senhor ele tem um plano para nós, para que nós possamos fazer a diferença nessa vida, E a diferença aqui é que nós possamos ali servir uns aos outros dentro daquilo que o Senhor planejou para nós. Então, apesar, o autor vem trazer para nós também que muitos autores, trazem que nós devemos aí tirar o máximo dessa nossa vida, Mas não foi para isso que o Senhor nos criou, O planejamento do Senhor foi outro, foi para que nós pudéssemos auxiliar aí uns aos outros. Esse é o quarto propósito aqui, que nós estaremos trabalhando ao longo desses domingos. Então, queridos, nós somos criados para servir a Deus. Efésios 2,10, diz que Ele nos criou para que fizéssemos aí as obras, que Ele já havia preparado para nós. E essas obras, são o serviço. Sempre que nós servimos as pessoas, nós servimos alguém de alguma forma, nós estamos, na verdade, servindo o próprio Deus. Lá em Colossenses, capítulo 3, dos versículos 23 e 24, Mateus também, 25, 34, 35, e Efésios 6, 7, a gente pode comprovar isso, segundo o que o autor traz para nós aqui. Então nós estamos servindo ao Senhor fazendo essas coisas, cumprindo assim o seu propósito. Então, nos capítulos seguintes, nas próximas aulas aí, que o irmão Josias estará trazendo para nós,
nós estaremos vendo aí como Deus cuidadosamente, né, ele molda aí as nossas vidas para esse belo propósito, né? O que Deus disse ali no Antigo Testamento para Jeremias, né, também vale para nós. Diz assim, né? Antes que o fizesse no útero de sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Então, queridos, é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. É esse o propósito do Senhor, né? Ele tem planejado para que nós possamos aí servir, né? Servir uns aos outros. Esse é o grande desejo e a nossa missão enquanto cristãos, né? Enquanto salvos pelo Senhor Jesus, nós temos essa nobre missão. Portanto, queridos, nós fomos salvos, então, para servir ao nosso Deus. Então, o autor vem trazer esse ponto para nós aqui, aqui no início desse quarto propósito. Então, a Bíblia, né, ela diz que foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para um santo trabalho. Não porque merecemos, mas porque esse era o plano do Senhor antes do princípio de todas as coisas. Então, mostrar, queridos, o amor, né, o Senhor vem, né, mostrar o seu amor e a sua bondade para conosco por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus. Né? Jesus, 2 Timóteo 1,9. Então Deus ele nos redimiu para que nós pudéssemos ali exercer a nossa santa vocação. Né? Então, nós não fomos salvos, queridos, como o autor bem coloca aqui, nós não fomos salvos pelo serviço, mas para o serviço. Então, no reino de Deus, né, cada cristão, cada pessoa salva por Jesus, ela tem um lugar e um propósito, um papel, uma função a cumprir. Né? Nós temos os nossos dons, os nossos talentos, para que nós possamos cumpri-los ali, né, em serviço, né? Exercê-los em serviço. E isso nos dá um valor para as nossas vidas, dá um enorme valor, né, para as nossas vidas, queridos. Então, comprar a nossa salvação custou um preço altíssimo, né, para o nosso Senhor Jesus, né, porque ele comprou com a sua própria vida. Portanto, queridos, como diz lá em 1 Coríntios 6,20, nós temos que glorificar a Deus com os nossos próprios corpos, né? Então, queridos, não servimos a Deus ali por culpas, né? Por medo ou até mesmo por alguma obrigação, mas temos que servir ao Senhor por alegria, né? Por gratidão por tudo aquilo que Ele fez por nós. Na verdade, queridos, nós devemos a nossa vida, né, ao Senhor, né? Por tudo que Ele fez por nós, né? Pela salvação que Ele nos deu. Então, e sabemos que o nosso futuro, né, queridos, ele está seguro. Então, queridos, Paulo ele vem, né, ele vem aqui em Romanos 12,1, ele vem dizer o seguinte, olha só, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. Assim também o apóstolo João, né, como o autor coloca aqui,
ensinou que os nossos préstimos amorosos às outras vidas, né, o amarmos uns aos outros, né, mostram que somos verdadeiramente ali salvos. Né? Então, queridos, a nossa salvação, né, esse serviço, esse amar uns aos outros, o apóstolo João vai dizer que isso demonstra que verdadeiramente nós somos o Senhor, né? Nós somos salvos. Né? Então, queridos, se nós não temos, né, ou se muito menos nós não demonstramos, né, amor ali uns pelos outros, né, nenhum desejo, né, de fato de ajudar as pessoas, né, se eu me preocupo, né, somente com as minhas necessidades, a gente deve se questionar, queridos, se de fato, né, Cristo realmente está em nossas vidas. Por quê, queridos? Porque um coração salvo é um coração de fato que deseja servir. Né? E existe um outro termo, né, relativo aí que o autor vem colocar, que é do servir ao Senhor, né? Que é, na verdade, ali a palavra ministério. Né? E quando a gente pensa em ministério, logo nós, né, vem à nossa mente ali, né, o ministério de até mesmo assim da pessoa do pastor, né? Mas a ideia aqui é que se nós somos cristãos, nós somos um ministro, né? Nós somos um ministro, e quando nós estamos servindo uns aos outros, né, nós estamos, na verdade, ali exercendo, né, o ministério, nós estamos ministrando. Aqui o autor vem colocar, né, quando a sogra de Pedro, enferma, né, foi curada por Jesus, ele instantaneamente se levantou e começou a fazer o quê? A servi-lo. Mateus 8, capítulo 8, versículo 15. Então, usando ali, né, o seu dom de saúde. É exatamente isso que nós, né, devemos fazer. Então, nós somos curados, queridos. Nós somos curados pelo Senhor Jesus para que nós possamos servir também, né? Assim como aconteceu ali naquele episódio. Então, nós somos curados para podermos servir uns aos outros. Né? Somos abençoados para que nós possamos ser ali, de fato, uma bênção na vida das pessoas. Né? Então, queridos, somos salvos para servir e não ficar sentados ali, na verdade, esperando, né? Esperando pelo céu, né? Deixando a vida passar, né? Sem ter de fato ali nenhum propósito, né? Sem sentido nenhum. Muito pelo contrário, né? Assim como o Senhor nos curou, nós também devemos ali, né, nos levantar e servir, né? E partir para o serviço. Então, queridos, o Senhor, nosso Deus, ele nos deixa aqui para que possamos cumprir de fato ali os seus propósitos. Então, uma vez que nós somos salvos, né, Deus pretende usar as nossas vidas para os objetivos dele. Então, essa é a grande ideia. Né? Deus ele tem para nós um ministério, e esse ministério, queridos, nós vamos aprendendo, né, o serviço, né? Nós vamos aprendendo a exercer os nossos dons, os nossos talentos, para de fato, né, podemos servir dentro ali dos propósitos de Deus, em comunhão na igreja, né? Em comunhão com a igreja. É fundamental, né, para as nossas vidas enquanto cristãos que nós
estejamos em comunhão, congregando, né, em uma igreja, aprendendo, né, para que nós, né, possamos ali estar edificando uns aos outros, né, para que estejamos assim aptos para esse exercício aí do serviço, que é o grande propósito de Deus para as nossas vidas. Um outro ponto, queridos, que o autor vem colocar aqui é que nós somos chamados, né? Dentro disso que nós estamos aqui refletindo, nós somos chamados de fato para servir a Deus. E o chamado, queridos, não é algo que acontece, por exemplo, na vida de um pastor ou até mesmo na vida de um missionário. Não. O chamado é para todos nós cristãos, todos nós salvos e redimidos ali pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos chamados para servir, e isso, queridos, nós podemos verificar em vários textos ali, né, principalmente ali nas cartas paulinas, né, Efésios 4, capítulo 4, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 8, primeira carta aos Coríntios, lá em Filipenses também, 1 Pedro. Então, a Bíblia vem nos dizer que o chamado é para todos. Não é para um ou para outro, é para todos. Para o serviço. O chamado para o serviço, ele é para todos. Então, o nosso chamado ali inclui essa questão do serviço. Então, independente, queridos, do que nós fazemos, né, do nosso trabalho, onde nós estivermos ali na escola, nos nossos lares, né, não importa, né, nós somos chamados para servir de fato o tempo todo, em tempo integral, como o autor vem colocar para nós aqui. E ele vem falar o seguinte, ó, que um cristão não servo, ele é uma antítese, né? Ele é uma antítese, na verdade. Então, a Bíblia diz que Deus ele nos salvou e nos chamou, né, para sermos o seu povo. E o seu povo num serviço para que nós possamos ali estar cumprindo ali, né, auxiliando o Senhor nos seus objetivos. Então, queridos, não foi por causa do que nós temos feito, mas porque esse de fato era o plano, e por causa da graça do nosso querido Deus, né? 2 Timóteo 1,9. E Pedro ainda acrescenta o seguinte, olha, vocês foram escolhidos para falar sobre as excelentes qualidades de Deus que os chamou. 1 Pedro 2,9. E sempre que você faz uso, queridos, nós fazemos uso ali dessas nossas habilidades que o Senhor nos concedeu para ajudar uns aos outros e as demais pessoas, nós estamos de fato aí cumprindo por esse chamado. Olha só mais um texto aqui no que a Bíblia vem dizer. Então vocês agora pertencem a Ele para ter uma vida útil no serviço de Deus. Romanos 7,4. Então, queridos, quanto do nosso tempo de fato vem sendo utilizado para servirmos ao Senhor? Essa é uma pergunta para mim, para você. Se de fato nós somos salvos, nós somos redimidos, e nós podemos ver aqui, contemplar aqui na palavra do Senhor, em vários textos, que nós somos chamados, o Senhor tem um propósito para nós, o serviço. Quanto tempo das nossas vidas nós estamos servindo uns aos outros? Nós estamos de fato
de fato aplicando nas nossas vidas, né, tudo aquilo, né, que o Senhor tem de princípio da, 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 até mesmo dele, da palavra dele. Quanto disso que nós estamos aplicando, né, nas nossas vidas, e quanto disso está chegando até as pessoas. Queridos, é uma coisa que nós temos que nos perguntar. Né? Então, uma das razões, né, pela qual nós precisamos estar ali, queridos, vinculados à igreja, é esse cumprimento aí do chamado e do serviço. É um local onde que nós podemos ali estar ali aprendendo do Senhor, se edificando ali. Né? A Bíblia diz o seguinte: todos vocês juntos são o corpo único do Senhor, de Cristo. E cada um de vocês é um membro separado e necessário a Ele. 1 Coríntios 12, 27. É um dos versículos aqui mais conhecidos, né, da Bíblia. Então, queridos, o nosso serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Então, cada um de nós tem um papel a desempenhar. Então, queridos, não existe serviço pequeno para Deus. Não existe serviço pequeno para Deus. Tudo para o nosso Deus importa. Do mesmo modo que o autor vem trazer para nós aqui, não existem ministérios dentro de uma igreja que são insignificantes. Todos eles são importantes, todos eles têm um propósito. Todos eles. E alguns, queridos, são visíveis, né? E outros não. Outros acabam ficando até mesmo nos bastidores, mas todos eles são valiosos para o nosso Deus. Então, ministérios pequenos, queridos, fazem parte, né? Frequentemente assim, fazem parte da vida da igreja, e eles fazem uma grande diferença. Eles fazem uma grande diferença. Ou seja, né, queridos, para o Senhor não há uma correlação, né, exata ali entre o tamanho e a importância. Todo ministério para o Senhor, ele é importante, porque todos nós dependemos uns dos outros para funcionar. Não foi à toa que Paulo fez a analogia ali que nós, do corpo, que nós somos corpo, né? E cada qual tem a sua importância ali, né? Dentro do corpo. Nós dependemos uns dos outros ali para funcionar. Aí o autor vem trazer para nós aqui, né, uma questão: o que acontece quando uma parte do nosso corpo deixa de funcionar? O que acontece, queridos, quando uma partezinha do nosso corpo, por mais pequena que ela seja, deixa de funcionar? Ou até mesmo fica ali doente? O corpo praticamente todo ele acaba adoecendo. O resto do corpo, ele sofre. Então, o autor vem dizer aqui: imagine se o nosso fígado, ele resolvesse, ele dissesse assim que ele iria funcionar por conta própria, ou até mesmo deixar de funcionar. O que aconteceria com o restante do nosso corpo? Isso poderia de fato nos levar até um óbito. Então, queridos, isso é de suma importância, essa reflexão. Por quê? Porque hoje em dia, queridos, milhares e milhares de igrejas estão morrendo, em virtude de muitos dos cristãos não terem o desejo, a vontade de servir uns aos outros, muito menos
né, de estar ali congregados com um propósito, né, de edificar e glorificar ao nosso Deus. Quantas e quantas igrejas estão capengando aí, queridos? Muitas estão fechando as suas portas em virtude disso. E isso, queridos, tem que nos incomodar. Porque não é o propósito de Deus que essas coisas aconteçam. Muito pelo contrário, o propósito de Deus é que nós sejamos desejosos em servir. Né? Esse coração, né? Esse coração grato, né? Por tudo que o Senhor fez para nossas vidas. Porque a nossa esperança, queridos, ela não está aqui. Nós sabemos disso. A nossa esperança está no Senhor, né? No tempo que nós vamos passar com o Senhor na eternidade. Isso deveria nos incomodar, queridos, de sermos de fato desejosos. E se nós não somos desejosos, nós temos que orar e entregar isso ao Senhor, para que Ele possa restaurar esse desejo, essa vontade, aquele primeiro amor, né, queridos, que nós tanto falamos nas nossas vidas, para que nós possamos, né, voltar ali desejosos, empenhados ali no serviço, na comunhão com os nossos queridos irmãos. E Jesus, queridos, ele foi categórico, né? Ele deu uma ordem que é servir ao Senhor. Olha só, né? Ele diz assim lá em Mateus 20, 28, a atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Né? Então, queridos, para nós cristãos, servir não deveria ser uma questão de opção, não deveria ser algo a ser encaixado ali, na verdade, nas nossas agendas, em tempos que nós tivermos disponíveis. Servir deveria ser o núcleo da nossa vida enquanto cristãos, servindo na igreja, servindo no serviço, servindo onde quer que nós estivermos. Então Jesus, queridos, ele veio para servir e para dar. Né? Esses dois verbos, queridos, o autor vem trazer para nós aqui, também devem servir aí para definir a nossa vida aqui na Terra. Então, queridos, serviço e doação resumem o quanto o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, queridos, é algo que nós devemos refletir. Refletir se de fato nós estamos, como nós estamos servindo ao nosso Deus. Como nós estamos, né, diante dessa agenda que nós temos, ou não temos também, o que nós estamos fazendo de fato? O autor vem colocar para nós, queridos, aqui, que a última coisa que nós, crentes, né, precisamos hoje em dia é participar de um outro estudo bíblico. Não que nós não devemos, né, mas ele vem dizer para nós que nós sabemos, conhecemos a palavra, mas nós devemos ter experiência, né, pôr em prática, né, pôr em prática. E o pôr em prática tudo isso, né, ela está correlacionada ali ao serviço, ao verdadeiro serviço. Né? Então, o autor vem dizer que nós, cristãos, né, precisamos de experiência em servir, né, nas quais nós, né, iremos exercitar os nossos músculos espirituais. Né? Servir, queridos, é contrário à nossa inclinação natural. Né?
é impressionante, né? É o contrário ali da nossa inclinação. Então, na maior parte do tempo, nós estamos, né, mais interessados em servir a nós mesmos do que servirmos uns aos outros. Não é verdade? E é assim mesmo que acontece, né? Nós acabamos dizendo, né? Estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe. Então eu não estou procurando um lugar ali de fato onde eu possa servir e estar abençoando outra vida. É o que muitas pessoas hoje em dia estão procurando. E o autor vem colocar isso aqui, né? Ele é enfático aqui nessa questão. Então, queridos, esperamos que os outros nos sirvam muitas vezes e não ao contrário. É uma tendência, infelizmente. Mas, queridos, o autor também vem trazer para nós que à medida que nós iremos amadurecendo em Cristo, que nós né, permitimos que o Senhor nos leve a uma maturidade, a qual a nós também já estudamos, né? O foco da nossa vida ela vai começar a se deslocar, né? Progressivamente, né? De modo a nos levar a termos uma vida de serviço. Essa essa mudança de rumo que o Senhor vem né, dar aí para nós, para as nossas vidas, com a maturidade. É uma mudança para o seu serviço, né? Então, queridos, um seguidor de Jesus maduro, né, ele deixa de perguntar quem irá alcançar, né, quem irá satisfazer as minhas necessidades e começa a perguntar assim, as necessidades de quem eu vou alcançar. Então o autor vem colocar isso para nós aqui nessa lição. Então a partir do momento que nós permitimos que o Senhor, né, trabalhe em nossas vidas, né, a partir do momento, né, que nós juntos, né, como igreja, né, nos edificamos uns aos outros, iniciamos um processo de maturidade e essa maturidade vai nos levar ao serviço e o foco, com certeza, ele vai mudar. Não quem vai me servir, mas quem eu estarei servindo. Queridos? Que maravilhoso isso. Portanto, nós devemos aqui nos preparar para a eternidade. Queridos, você já parou para pensar no fim da sua vida aqui na Terra? A Bíblia diz que nós ficaremos perante o nosso Deus. E Ele com certeza irá avaliar, né, as nossas vidas, tudo que nós fizemos aqui. Como você serviu aos outros? A Bíblia diz o seguinte, olha lá em Romanos 14, 12. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, queridos, vamos pensar um pouquinho nessas implicações. Algum dia o Senhor irá comparar, nos questionar quanto tempo e energia, né, gastamos conosco mesmos ou no seu serviço, que é o grande propósito dele para as nossas vidas aqui, como nós vimos aqui durante essa aula em vários e vários textos. Então, queridos, nesse momento, né, todas as nossas desculpas serão em vão, porque o Senhor conhece todas as coisas, né?
todas essas desculpas para esse nosso egoísmo serão vazias. Eu estava muito ocupado, Senhor. Eu estava, preocupado em trabalhar, em me divertir, em outras questões. Então, a todas essas desculpas, que com certeza o Senhor acabará ouvindo, todas essas desculpas, queridos, serão em vão. E o Senhor talvez responda, sinto muito. Ou seja, ele vai responder, sinto muito. Resposta errada. Eu o criei, eu salvei, eu o chamei, a minha palavra esteve ali, você teve toda a oportunidade, de aprender, de crescer, tudo estava ali à sua disposição. E qual parte que você não entendeu? O Senhor talvez ele venha a falar isso, queridos, para muitas e muitas pessoas. E a Bíblia alerta, os que não creem, porque muitas dessas pessoas, de fato, acabam não crendo. A Bíblia diz assim em Romanos 2,8, olha só, ele derramará a sua ira e o seu castigo sobre os que vivem para si mesmos. Mas, para os cristãos, isso significará a perda das recompensas eternas. Então, queridos, isso é muito importante. Então, nós só estamos completamente vivos quando ajudamos uns aos outros. Teremos o grande galardão, do nosso Deus, fazendo aquilo com que ele planejou para as nossas vidas, que é o serviço, Colocai, as coisas do Senhor em primeiro lugar. Quão difícil é isso. Mas um dia estaremos perante o Senhor e esses questionamentos com certeza virão. O que você fez? Eu tinha um serviço para você. Eu tinha um propósito para você. O quanto tempo você gastou com isso? Queridos? Então, é algo que nós devemos pensar. Jesus disse assim, se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Olha só, queridos, nós pensamos, que agindo muitas vezes, nessa loucura, nessa agenda que o mundo nos impõe, nós estamos de fato vivendo, tendo a boa vida. Mas o Senhor vem dizer para nós que a boa vida não é essa. A boa vida, a boa nova que o Senhor tem para nós, a boa vida, é de fato aquela vida que é posta de lado e que permite que o Senhor, que coloque as coisas do Senhor em primeiro lugar ao Senhor. Então, essa verdade, queridos, ela é tão importante que ela é repetida aqui 5 vezes no Evangelho, segundo o autor vem colocar. Então, se nós não estamos servindo, nós estamos apenas existindo. É o que a Bíblia vem nos mostrar aqui. Porque a vida, ela
foi feita, né, o propósito de Deus é para que nós possamos servir. A vida foi feita para um ministério. Deus quer que nós aprendamos aí a amar e a servir as pessoas de forma altruísta. Então, queridos, quanta coisa para a nossa reflexão, né? E já estamos indo aqui no fim dessa aula e um outro ponto importante aqui que o autor vem colocar para nós, que o serviço e a sua importância. Aí o autor vem colocar para nós aqui, né, o seguinte, que nós daremos a vida por algo. O que seria? Uma carreira, um esporte, um passatempo, fama, riqueza. Então, nós daremos a vida por algo. O que seria? Agora o autor vem chamar a atenção para nós aqui que nenhuma dessas coisas será importante para sempre. Todas essas coisas que eu acabei de falar aqui são passageiras. Nenhuma dessas coisas serão eternas. E servir, queridos, é o caminho para a verdadeira importância. O serviço, o amor. O amor. Esses são eternos. É através do ministério que descobrimos o significado da vida. É isso que a Bíblia vem nos mostrar. Olha só o que ela diz aqui, lá em Romanos 12:5. Todos achamos nosso significado e função como parte do seu corpo. Então nós só achamos, querido, significado para as nossas vidas, e função quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, quando nós somos redimidos, quando nós passamos por todo esse processo. Então, queridos, ao servirmos juntos na família do nosso Deus, a nossa vida assume uma importância eterna. De fato, ela faz sentido, porque ela passa a assumir ali uma importância eterna. E olha só o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 14 a 19. Paulo diz assim: eu quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes, não menos, por causa daquilo de que vocês são parte. Olha só, Deus, queridos, Ele quer usar as nossas vidas para que nós façamos diferença aqui neste mundo. Ele quer trabalhar, por meio de nós, por meio da minha, por mim, pela sua vida, por meio da sua vida, o Senhor quer trabalhar para que nós possamos servir uns aos outros. Então, o que importa não é a duração da nossa vida, mas a contribuição que ela dá. A contribuição. Não quanto nós vivemos, mas como nós vivemos. Como que nós vivemos aqui nessa vida. Como nós, cristãos, entendedores da palavra do nosso Deus, como que nós vivemos essa vida? Então, queridos, se nós não estamos envolvidos em algum serviço e ministério no corpo de Cristo, na igreja, que desculpa que nós temos usado para isso? Qual é a desculpa sua? Qual é a minha desculpa para isso? E aqui o autor vem finalizar a aula dizendo assim: Abraão, ele era velho. Olha só, se você for dar alguma desculpa e eu for dar alguma desculpa para não estar vivendo em serviço,
dentro dos propósitos de Deus? Olha que o autor vem citar aqui alguns personagens bíblicos conhecidos, pessoas que serviram ao Senhor, pessoas tementes ao Senhor. Olha só, ele diz assim: Abraão, ele era velho. Então essa desculpa não cola. Jacó, ele era uma pessoa insegura. Lia era sem atrativos. José, ele foi maltratado. Moisés, ele gaguejava. Gideão, ele era pobre. Sansão era codependente. Raabe era imoral. O que dizer de Davi? Olha só, Davi, ele teve uma amante e todo tipo de problema familiar. Elias tinha tendências suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era uma viúva, João Batista, ele era uma pessoa excêntrica, para dizer o mínimo. Pedro, ele era impulsivo e temperamental. Marta se preocupava demais. A mulher samaritana teve vários casamentos fracassados. Zaqueu, ele era indesejado. Tomé tinha dúvidas. Paulo tinha uma saúde fraca. E Timóteo, ele era tímido. Então, queridos, o que nós podemos dizer? Qual desculpa que nós temos para dar ao Senhor? Aqui, analisando, como esses personagens bíblicos que são referências para nós hoje, aqui, que serviram a Deus, entregaram a sua vida, eram desejosos em servir a Deus. Então, que desculpa que nós teremos e que nós temos hoje? E aqui, nós acabamos de ler, queridos, uma variedade de desajustes, mas fato é que, diante de todos esses desajustes aqui dessas pessoas, Deus, ele usou a vida de cada uma no serviço, para o propósito dele. Usou cada uma a seu serviço. E, queridos, o que o Senhor quer de nós? Assim como ele usou essas pessoas desajustadas, cada um ali, que nós acabamos de ver dentro dessa variedade, se ele usou todas essas pessoas, com certeza, queridos, ele quer usar também as nossas vidas, independente do que nós somos e de como nós estamos. Então, ele quer nos usar se nós deixarmos de dar desculpas. Muitas vezes nós não proferimos as desculpas, mas o Senhor, ele conhece os nossos corações. E fato é que nós damos desculpas sim. Nós damos desculpas sim. Então, queridos, essa lição, ela veio ao encontro da minha vida, Deus falou comigo aqui, ao meu coração. Espero que ele tenha falado ao seu coração também. E que nós possamos, na próxima aula aí, avançar com esse quarto propósito, e que nós possamos colocar em prática e levar isso à nossa reflexão. Ou seja, estamos aceitando a nossa missão? Sim ou não? Então, queridos, a gente, as próximas 2 aulas aí com o irmão Josias, não percam, que Deus abençoe cada um de vocês aqui. Amém?